No livro de Josué, capítulo de número 10, iniciando o verso de número 1, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé, queridos. Livro de Josué, capítulo de número 10 e verso de número 1. Eu desejo falar sobre o seguinte tema: quando Deus opera. Quando Deus opera. Josué 10, verso 1. Sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e viramos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, e nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu quero que você repita essa última parte comigo. Porque o Senhor pelejava por Israel. Mais uma vez, porque o Senhor pelejava por Israel. Podeis tomar assento, queridos. Glória a Deus. Quando Deus opera. Quando Deus opera. Quando olhamos as histórias da palavra de Deus, ficamos encantados com as maravilhas que Deus fez e que Deus ainda faz nos dias de hoje. Quando olhamos para a pessoa de Josué, olhamos que ele foi um guerreiro de Deus, um valente do Senhor, um homem diferente nos seus dias, ao ponto de ser usado tremendamente por Deus para fazer a diferença diante do povo de Israel, a fim de conquistarem a terra prometida. O nome Josué significa o Senhor é a salvação. Esse não foi o nome que foi dado pela sua mãe, porque ele tinha recebido o nome pela sua mãe e pelo seu pai, o nome de Oséias. E esse era o nome dele. Oséias significa salvação. Mas Deus de antemão já sabia de todas as coisas
que iriam acontecer na vida de Josué. E por causa disso, já o seu nome significava salvação, ou seja, ele traria salvação ao povo de Deus, mas isso dependeria da mão do Senhor. Quando Moisés viu nele que havia liderança, e havia direção, e havia experiência dada pelos homens, visto que muitos eruditos da palavra de Deus dizem que Josué, ele não era apenas um escravo no reino do Egito, no império do Egito, mas também foi como um soldado, ele também foi treinado nas artes militares do Egito. E é por esta razão que ele sabia fazer as conquistas e estratégias militares necessárias para alcançar a promessa de Deus na terra prometida. Logo que Moisés viu isso na pessoa dele, pelo Espírito de Deus, Moisés, em Cádiz, ele muda o nome de Oséias para Josué, chamando então este homem de Josué, que quer dizer o Senhor é a salvação, mostrando claramente que Josué conseguiria fazer a missão que lhe foi imputada, mas precisaria da ajuda sobrenatural vindo da parte de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É verdade, oh Deus. Nós somos dependentes de Deus ainda nos dias de hoje. Assim como Josué dependia de Deus para fazer com que aquela terra, todos os amorreus, os cananeus, os heveus, os heteus, os girgazeus, os jebuseus, todos eles fossem expulsos. Para que tudo isso acontecesse, precisaria da mão do Senhor. E Deus se fez presente muitas vezes diante de Israel. O fato é que, quando olhamos a história de Israel e vemos que aquele povo que um dia tinha vagueado pelo deserto, dirigido por Deus pela nuvem, coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, sendo guiados de forma sobrenatural por Deus. Agora eles começam a conquistar a terra prometida, atravessam o Jordão, viram a mão do Senhor parando aquela corrente de águas, e eles têm então a missão de conquistarem aquela terra. É interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus e olhamos como Deus trabalha, não seria muito mais fácil ao nosso olhar, ao olhar humano, visto que toda aquela terra Deus já tinha prometido a Abraão e a Isaac e a Jacó, que daria aquela terra aos seus descendentes, então aquela terra já pertencia ao povo de Israel. Não seria mais fácil aos nossos olhos, Deus sendo tão grandioso, Deus sendo tão poderoso, Deus tendo tanta autoridade, podendo fazer qualquer coisa, ter enviado uma praga para todos aqueles amorreus, girgazeus, os heteus, os jebuseus, todos eles que estavam morando e residindo naquela terra? Não teria sido mais fácil aos nossos olhos que Deus tivesse enviado uma praga, assim como fez a morte dos primogênitos lá no Egito? Não seria mais fácil Deus ter mandado uma praga e acabado com todos eles, em vez de Israel ter de lutar, em vez de Israel ter de correr, em vez de Israel ter de pedir ajuda divina para vencer os inimigos? Não seria uma coisa mais fácil ao olhar humano? Seria. Qualquer um de nós vai concordar que seria muito mais fácil Deus estender a mão e dizer: acabou para vocês, morrem tudo, tem uma praga, acabou, agora o meu povo entra, vocês dominam a terra aqui. Não seria muito mais fácil aos olhos do homem? Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele tem planos além daquilo que nós imaginamos. Muitas vezes nós queremos as coisas fáceis nesse mundo. Queremos ou não queremos? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Você ouve de alguém que encontrou um bilhete premiado
e ganhou uma fortuna. E você diz: ah, que bom se eu encontrasse uma coisa assim. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Por quê? Porque o trabalho é algo cansativo. Esta missão Deus deu para nós, está escrito em Eclesiastes, esse trabalho enfadonho Deus deu a nós para nos afligir, visto que o homem escolheu pecar e caiu diante de Deus. Então seria muito mais fácil, e nós muitas vezes ficamos pensando: Senhor, por que a minha vida é tão difícil? Por que as coisas parecem não dão certo? Por que é tudo tão complicado? Eu parece que corro para um lado, eu corro para o outro, e as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que isso que está acontecendo conosco, não aconteceu apenas, ou melhor, o que está acontecendo conosco, mas já aconteceu lá atrás com tantos outros que serviram com fidelidade a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está preparando um povo forte, um povo poderoso, um povo corajoso, um povo que vai herdar as riquezas celestiais. Deus está preparando um novo governo e novos governantes, pessoas que tenham capacidade e coragem de fazer a diferença. Deus. É muito fácil, seria muito fácil para Deus estender a mão e castigar um povo. Mas Deus não o faz, eu creio, por dois motivos, pelo menos por dois motivos. Talvez você dissesse até um terceiro motivo, dizendo o seguinte: não, Ele não o faz para que nós sejamos gratos, porque o ser humano tem um negócio que é estranho. Não todos, graças a Deus, mas a maior parte é assim. Se você luta para comprar um carro, ou uma casa, ou um bem qualquer, e você luta, e você suou, e levantou de madrugada, e chegou tarde, e luta para fazer aquele pagamento, e finalmente, quando então recebe o título de propriedade, e o banco diz: agora esse bem realmente é teu, agora você conquistou, então você fica alegre, você fica satisfeito. Foi com o suor do meu trabalho, foi com a minha peleja, foi com a minha luta. É ou não é assim? Muitos de nós agimos assim, e aí só damos valor porque lutamos para conquistar aquilo. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas também são ingratas. Elas às vezes recebem um presente, alguém vai e lhe dá: essa casa aqui é sua, esse dinheiro aqui é seu, esse carro aqui é seu. E as pessoas: eu ganhei, amanhã eu posso vender e dou para outro. Ele nem dá muito valor para aquilo. Tem pessoas assim, eu já encontrei pessoas assim. Mas creio que Deus, quando fez com que Josué e o povo de Israel entrasse na terra prometida e lutasse para conquistar, não era para eles serem mais gratos ou menos gratos. Deus estava mostrando a justiça dele e a promessa que Ele tinha dado a Abraão, Isaque e Jacó. Deus estava mostrando a eles: vocês se forem fiéis e me obedecerem e seguirem os meus mandamentos, eu vou estar com vocês. Eu vou estender a minha mão forte sobre vocês. Eu vou abençoar vocês. Vocês vão ter dificuldades, mas eu vou estar do lado de vocês. Vocês vão ter problemas, mas eu estarei do vosso lado. Eu estenderei a minha mão. Eu mostrarei maravilhas. E o povo que estiver todo de fora irá ver quão grande é o Senhor Deus de Israel. Mais grande, Senhor. Aleluia. E quando nós olhamos para esse texto, o texto da palavra de Deus, onde nós lemos aqui esta noite, e alguns estudiosos israelenses, cientistas israelenses, encontraram esta data, depois de muita pesquisa, dado o acontecimento que foi como um eclipse que iria se dar naquele dia, porque a lua já estava surgindo e o sol ainda estava lá. E muitos não percebem realmente o que aconteceu naquele dia, é que iria haver um eclipse no final da tarde. E de acordo com esses estudiosos, isso aconteceu no dia 30 de outubro de 1207 a.C., às 16 horas e 28 minutos. Pense nisso. Israel estava na peleja. Israel estava em guerra. Josué tinha 40 anos de diferença em relação a Moisés. Quando Moisés passou para ele, Moisés morreu com 120 anos, Josué estava então com 80 anos de idade.
E havia muita terra para conquistar. E quando eu olhei esse texto e comecei a estudar esse texto, e Deus já vinha falando alguns dias comigo sobre isso, era praticamente impossível Israel ter a vitória. Era praticamente impossível Israel conseguir vencer essa batalha. Sabe por quê? Porque Israel estava começando a conquistar aquela terra. Eles não tinham ainda uma cidade fortificada. Eles não tinham ainda a estrutura necessária de um exército. Eles estavam avançando e invadindo a terra que pertencia a eles, mas que tinha sido tomada depois de 400 anos pelos povos inimigos. E agora eles voltam para conquistar essa terra. O triste é que enquanto eles estavam ali, lutando para isso, aqueles reis estavam se reunindo de todas as formas para se apresentarem contra Israel. Nos dias de hoje nós poderíamos dizer que eram como aliados, eram como alianças. Assim como muitas nações na Segunda Guerra Mundial se uniram contra outras nações. O mesmo princípio tinha sido adotado aqui naqueles dias. Eles disseram consigo mesmos: se nós formos em separado, nós não venceremos Israel. Israel já derrotou a Jericó, Israel já derrotou a Ai, Israel fez paz com os gibeonitas, e agora estão se tornando cada vez mais fortes. E se nós formos separados, todos nós vamos perder as nossas terras. Não sabiam eles que o Deus de Israel é que estava em Israel. O que eu quero lhes dizer aqui esta noite: não importa as afrontas que venham, não importa aquilo que as pessoas digam para você, não importa quando se levantem contra você, o Deus que peleja pela tua vida, Ele é fiel e verdadeiro em suas promessas, e Ele não falhará por aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, porque a maior parte das igrejas nos dias de hoje estão tão acostumadas, tão conformadas, tão moldadas com os padrões de uma teologia nova, uma teologia fraca, uma teologia de autoajuda, uma teologia de coach, uma teologia de prosperidade, uma teologia só de cura interior, de pensamento positivo, uma teologia que não é a teologia bíblica, não é a teologia que Deus tem para nós, não é aquela direção que o Espírito de Deus tem para nós. Elas estão tão acostumadas a isso que esqueceram do poder sobrenatural de Deus, o poder que faz a vitória, o poder que traz o alcance, o prêmio que você precisa. Você não pode fazer nada sem a direção de Deus. Há pastores carnais hoje fazendo coisas carnais em ministérios carnais e sendo dirigidos somente pela carne. As coisas de Deus não são pela carne, mas são pelo Espírito. E se não for pelo Espírito, você não vai ter vitória. O inimigo vai rir de você, vai te fazer você partir em retirada. Mas quando está debaixo da orientação de Deus, e Deus disse: vá, Josué, porque eu já os entreguei na tua mão. Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: a luta, por mais difícil que seja, ela pode ser um gigante se apresentando diante de ti, mas se Deus disser: eu já te entreguei na tua mão, já saia glorificando a Deus. Aleluia, glória. Não importa se você tem uma espada, um escudo na tua mão, ou se você só tem umas pedrinhas do ribeiro e uma velha funda, é o suficiente para Deus operar. Aleluia. É o suficiente para Deus operar. Deus não está te pedindo muita coisa, Ele não está te pedindo dinheiro, nem riquezas, nem tudo aquilo que você imagina que tem. Ele só está querendo aquilo que você tem nas tuas mãos, a vontade de fazer a sua obra, o desejo de obedecer a Deus. Glória a Deus. Deus disse a Josué: Josué, vá, eu já os entreguei na tua mão. Josué já saiu com uma vitória ganha. Eu quero que você se coloque agora, por um momento,
na vida de Josué. Josué tinha mais de 80 anos aqui. Pastor Jefferson, mas espera um pouco, eles contavam os anos de forma diferente como contamos hoje? Sim, havia uma pequena diferença, mas era pequena. Não pense que Josué era jovem aqui de 20 e poucos anos e estava correndo pelos campos lá, batalhando com uma espada empunhada em sua mão. Não. Ele já era uma pessoa que tinha uma avançada idade. Ora, havia muitos soldados, sim, jovens que estavam junto com eles, e todos ali armados com espada e com arcos e flecha, e com escudos e com lanças. Esses eram os armamentos daqueles dias, eles não tinham muito mais do que isso. Mas acima de tudo, eles confiavam em Deus. Oh, aleluia! Eles confiavam em Deus. Oh, aleluia! Quando todos aqueles 5 reis se reuniram, e era um exército de centenas de milhares de pessoas. Quando você estuda a palavra de Deus um pouco mais, o exército deles eram de centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. Israel. Era eles e os gibeonitas ali, para combater todo aquele exército. Mas Israel não teve medo, porque sabia do Deus que servia. Oh, aleluia. E aqui é que faz toda a diferença entre você confiar na palavra do Senhor ou não confiar na palavra do Senhor. Israel saiu para a luta, e a palavra de Deus nos diz que o tempo estava chegando no fim. O tempo estava findando, o dia estava acabando. Eles não tinham, como nós temos hoje, essas luzes, energia elétrica, lanternas. Eles só tinham as tochas, e era muito fácil o inimigo fugir para as cavernas, ou se esconder nas montanhas, ou se esconder em qualquer lugar. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Então a noite era um refúgio, era um escape para os inimigos. Josué poderia ter dito: amanhã nós continuamos a batalha. Mas amanhã, será que eles estarão aqui? Não estarão, será muito mais difícil. Eles irão fugir, porque já estavam em retirada. Por quê? Porque Deus já estava mostrando o seu sobrenatural, fazendo com que chuva de saraiva e pedras de fogo viessem do céu. Deixa eu dizer uma coisa, queridos: quando você entra na batalha e o Senhor está contigo, você vai fazer-se parte da batalha, porque Deus quer que você entre na batalha. Quando você se levanta de manhã e sai para o seu trabalho, você está batalhando. Está ou não está? Está batalhando para trazer o pão para a mesa, para sustentar a tua família, para dar o melhor que pode para os seus queridos. Você está lutando pela tua vida. E quando você faz isso, pode ter certeza, Deus está lutando ao teu lado, porque você está fazendo aquilo que é o correto. Agora, se você for como um preguiçoso e ficar em casa e ficar pensando: não, Deus vai mandar o dinheiro aqui e eu vou ficar bem tranquilão e vou ficar dormindo o dia todo. A Bíblia diz uma coisa bem diferente sobre tudo isso. Ela diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque aquele pequeno inseto, ele trabalha para o seu sustento. O que Deus estava dizendo aqui a Josué era a mesma coisa: vocês têm de sair à batalha e eu vou sair com vocês também. E mais foram aqueles que foram mortos pelo fogo, pela saraiva que veio do céu, do que pelas espadas dos homens. Oh Deus, Tu és Deus de providência, Senhor. Você consegue entender aonde Deus atua? Ele não atua com os preguiçosos, Ele não atua com os covardes, Ele não atua com aqueles que não obedecem a sua palavra, mas Ele está do lado daqueles que são corajosos, do lado daqueles que creem em Deus, do lado daqueles que acreditam no que Deus está falando. Eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus fala ao nosso coração, por mais absurdo que possa parecer, se você crer e souber que realmente é Deus que está falando e tiver convicção, pode ficar firme na promessa de Deus, porque vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Glória seja dada ao nome do Senhor.
Oh, aleluia! E chegou um momento que o sol estava descendo. E Jesus disse certa vez aos discípulos: eu preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode fazer mais nada. Deixa-me dizer uma coisa: a noite está vindo sobre esse mundo. A noite está vindo sobre este mundo. Eu vou repetir mais uma vez: a noite está vindo sobre esse mundo. Satanás está preparando todas as forças para o surgimento do anticristo. Meu Deus. Há poucos dias atrás Deus me permitiu ver algumas coisas sobre isso, e até mesmo trouxe uma mensagem, coloquei isso nas redes sociais. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você e eu fazemos parte de um grande laboratório nesse mundo. Somos cobaias. Estamos sendo como cobaias. Estamos sendo monitorados constantemente. Mas, pastor Jefferson, por onde estamos sendo monitorados? Por onde estamos sendo cobaias? Eu não estou indo lá para tirar sangue, eu não estou indo lá para fazer um exame disso ou daquilo. Aonde que eu estou sendo cobaia? É quando você está acessando o teu celular, nas redes sociais. Cada clique que você dá, curtindo isso, curtindo aquilo, ficando olhando esse vídeo, aquele vídeo, isso tudo está sendo estudado. Preste bem atenção. Isso tudo está sendo estudado para alimentar uma máquina, num futuro não muito distante, uma máquina com inteligência artificial, que saberá tudo sobre os seres humanos, inclusive sobre a tua vida. O que você mais gosta, aonde mais você gosta de ir, o que você come, o que você gosta de vestir, qual é a tua cor preferida. Isso tudo está sendo como um laboratório. Há organizações grandes que estão abastecendo os computadores com todo o conhecimento que o ser humano já teve ao longo de séculos. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A noite está chegando sobre este mundo. Meu Deus, Pai. Preste bem atenção, queridos. Eu quero que você guarde essa mensagem e fique meditando e depois busque estudar mais sobre isso na internet. Você vai entender o que eu estou falando. Nós estamos sendo estudados, cada comportamento nosso, para alimentar esse supercomputador. E esse supercomputador já tem parte dele criado. A IBM, em janeiro desse ano, lançou um desses supercomputadores, computador quântico, com computação quântica, que é muito mais poderoso do que você jamais possa imaginar. Não tem nada a ver com computação até o dia de hoje. Muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais sábio, superando as expectativas até mesmo de um cérebro humano. Preste bem atenção, já fizeram testes e não há como o ser humano conseguir driblar a capacidade que tem este computador. Isso já está criado. E temos a tecnologia 5G que está chegando nos smartphones. Os Estados Unidos estão preparados já para a tecnologia 5G. A internet vai fluir livremente, muito mais rápido do que você pode imaginar. Tudo isso é um preparo para o governo mundial, um preparo para o governo do anticristo. Jesus está voltando. Aleluia! Preste bem atenção. Jesus está voltando. Há muitos púlpitos que não pregam mais sobre isso, mas estamos aqui pregando uma igreja verdadeira, que ainda crê no arrebatamento da igreja, e ainda crê no soar da trombeta de Deus, ainda crê na ressurreição dos mortos em Cristo, ainda crê naqueles que vão ter o seu corpo incorruptível, e que vamos encontrar nos ares com o Senhor. A noite está chegando neste velho mundo, o Armagedon, a última batalha, a batalha final está para acontecer. Mas nós estamos vivendo a nossa última batalha ainda aqui neste mundo, e o sol está descendo rapidamente. E quando o Espírito de Deus me mostrou esta mensagem, Ele mostrou que é o tempo de nós clamarmos pelo sobrenatural de Deus, para que almas ainda possam ser alcançadas,
Que o sol se detenha em Aijalon, em Gibeon, e a lua no vale de Aijalon, para que almas ainda possam ser alcançadas, porque o sol está vindo e o Armagedon vem em seguida. Meu Deus. O que você está fazendo com a tua vida? Cada um de nós tem um horário. Cada um de nós tem um horário. Cada um de nós tem um tempo, melhor dizendo, de existência nesta terra. E o relógio está marcando cada vez menos. Como um cronógrafo, em tempo regressivo, ele está tirando segundos da tua vida. E você está diminuindo o teu tempo terreno. O que você está fazendo com o teu tempo? O que você está fazendo com o teu tempo? Naquele dia, Josué disse: o tempo precisa parar. Eu preciso cumprir a missão de Deus aqui. Esses reis, eles precisam morrer nesta terra. Deus entregou para o povo de Israel. E ele, pelo ímpeto do Espírito de Deus, ele falou ao Senhor e disse ao sol: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele estava dizendo: eu quero que o tempo pare, o dia pare, eu preciso terminar e fazer a missão que Deus me deu para fazer. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nesses últimos dias do sobrenatural de Deus, mais do que nunca, e Deus sabe disso. Deus sabe que precisamos disso. Não é possível pelos métodos humanos, não é possível pelo dinheiro, não é possível pelas riquezas, não é possível pelo poder conseguirmos fazer aquilo que Deus quer que seja feito nesses últimos dias. Mas se nós clamarmos ao Senhor, se uma única voz pedirmos a Deus, Deus para por um momento tudo, para que a obra do Senhor possa alcançar as nações do mundo. Deus ouvirá do céu, Deus atenderá o clamor da igreja, a fim de que almas que estão se perdendo possam ser salvas. Os soldados estavam cansados. Você está cansado? Eu às vezes me sinto cansado, mas não é cansado fisicamente, é cansado de lutar muitas vezes e não ver ainda a vitória. Há um momento que parece que é tão difícil, parece que há tanta coisa para fazer e você não tem as forças necessárias para fazer tudo aquilo. Eu lembro-me há muitos anos atrás, 1996, eu estava orando na sala, nosso apartamento em Porto Alegre. E eu já experimentei muitas vezes esse sobrenatural de Deus que vou falar agora. Aleluia. Eu estava cansado, muito cansado. Estava ali orando e ouvi a voz de Deus de uma forma muito clara e muito doce. E ele disse: assim como falei com Josué, eu falo contigo. Não te mandei eu? Ser forte e tem bom ânimo, e não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que aconteceu naquele momento? Eu senti um renovo vindo da parte de Deus. Aleluia. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Preste bem atenção, meu querido. Preste bem atenção, minha querida, aqui esta noite. Israel já estava cansado, estava lutando quase o dia inteiro. O sol já declinava
Eles estavam já cansados. Imagine ficar correndo e com espadas e tendo que correr atrás do inimigo e ali matar aqueles inimigos, e é esforço físico para cá, esforço físico para lá, e muitos deles já não eram tão jovens como nós pensamos, e estavam correndo, já estavam cansados. Mas a Bíblia não nos mostra que eles estavam cansados. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que tinha derramado o fogo do céu e aquela saraiva, o mesmo Deus que tinha parado o sol e a lua, estava lhes renovando as forças, estava lhe dando graça, estava lhes dando autoridade, estava lhe renovando todo o vigor, a fim de que eles pudessem cumprir com aquela missão que lhes foi dada. Deus é o que nos renova. Deus é o que nos renova. Aleluia. Muitas vezes pregando no Brasil, e a Adriana está aqui como testemunha disso. Às vezes os trabalhos começavam na sexta-feira à noite, já tinha trabalhado durante o dia e pegava o carro e rodava horas e horas durante a tarde até chegar no horário do culto, e às vezes era 4, 5, 6 horas ou mais de estrada, e você chegava muitas vezes até na hora da pregação, na sexta-feira. Sábado tinha que pregar no sábado de tarde e sábado à noite. Domingo era domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, pregando 5 mensagens em 3 dias. Fora da semana que você já estava cansado. E eu me lembro muitas vezes de buscar a presença de Deus no domingo à noite e dizer: Senhor, renova minhas forças para pregar. Eu estou cansado. Não pense que pregar é fácil. Não é nada fácil. Quem já usou um púlpito e que já pregou sabe muito bem a carga e a luta, a batalha espiritual que é. Eu não estou falando da questão física apenas, estou falando da questão espiritual. Você pode não ver, mas há espíritos que lutam pelas almas dos homens, não querem que elas sejam salvas, não querem que se rendam a Cristo. E eu muitas vezes pedia: Senhor, me dá, ó Deus, algo que venha dos céus, que renove minhas forças. Me dá, ó Deus, algo mais forte do que uma B12, mais forte do que uma vitamina do céu, alguma coisa grandiosa, alguma coisa. E o Espírito de Deus vinha e me fortalecia para pregar mais uma vez a palavra de Deus. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Eu sentado aqui esta noite, estava me lembrando, e o Espírito de Deus me levou há alguns anos atrás, quando estava pregando na cidade de Oberá, na Argentina. Era um culto como este, mas culto que começou às 6 horas da tarde, pastor Rosel. 6 horas da tarde, era encerramento de congresso, numa linda igreja ali, na cidade de Oberá, na Argentina. E era para terminar às 8 horas o culto, mas a glória de Deus desceu naquele lugar. O sobrenatural de Deus foi visto naquele lugar, e começou uma onda de batismo com o Espírito Santo, e cura e manifestação da glória de Deus, e renovo. E um dos construtores daquela igreja era um russo, muito alto, muito forte, estava banhado em lágrimas, e ele disse: eu ajudei a construir esta igreja, e ela é linda, eu sei disso, mas tem isso que nós estamos vendo, o poder do Espírito de Deus, sem esse sobrenatural de Deus, isso aqui não vale nada. Deus. Vocês estão entendendo? A diferença é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações. A diferença em Israel naquele dia não era as suas espadas, seus escudos, as suas lanças, seus arcos e flechas, a sua coragem, mas a diferença era que o Deus de Israel estava com Israel, manifestando a sua glória, o seu poder, para que eles tivessem vitória naquele dia. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: se você não depender de Deus, você é um nada. Se você não depender da ajuda de Deus, você não vai conseguir nada. Nós só somos o que somos porque Deus está conosco, porque Deus peleja ao nosso lado, porque Deus luta pelas nossas causas, porque Deus ouve as nossas orações, porque Deus atende as nossas petições e o nosso clamor. Nós só somos alguma coisa porque Ele é o primeiro.
Glória seja dada ao nome do Senhor. O tio-avô da minha mãe lutou numa guerra na Europa. Ele não queria matar ninguém, mas o sargento entregou a ele um fuzil e disse: é matar ou morrer, você escolhe. Ele foi para a guerra e tinha que voltar com aquele fuzil sem as balas. Então ele dava uns tiros para o ar, para não atingir ninguém. Era crente, temente a Deus. Ele levou uma Bíblia, e toda vez que ele abria a Bíblia, lá na trincheira, lutando contra o inimigo, o texto que saía era: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Ele viu colegas dele, do exército, morrerem ao lado dele. As balas passavam raspando o capacete, mas não o atingiam. Deus. Eu estou falando do cuidado de Deus. Oh, Deus. Deus nos deu uma arma para lutarmos aqui neste mundo, e é a palavra de Deus. A espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes. E um dos gumes você pode entender como uma inspiração, e o outro gume é a aplicação. Exatamente isso que você viu, e se você quiser anotar, guarde isso. Um dos gumes da palavra de Deus é a inspiração, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. Mas o segundo gume é a aplicação que eu e você temos de fazer todos os dias na nossa batalha terrena. A espada é manejada pelo soldado. Lembre-se disso. Eu e você somos soldados de Cristo. Estamos na mesma batalha. Você pode dizer: não, pastor Jefferson, esse negócio de batalha era só no Antigo Testamento. Paulo disse: combati o bom combate. Ele estava numa guerra. Eu e você estamos numa guerra. Há inimigos por toda parte. Há o inimigo espiritual chamado Satanás, mas há inimigos dos homens e até inimigos na própria casa de Deus. Paulo diz de falsos irmãos. Meu Deus. Há inimigos por toda parte, e nós precisamos estar firmes nas promessas de Deus. Não seja como um crente angulista. Conhece aquele crente angulista? Ou galinha de Angola, não sei como é que vocês conheciam no ensino. Já teve uma irmã que riu lá. Nós tivemos em casa, quando eu era pequeno, quando era criança, meu pai um dia chegou com 7 pequenininhas, galinhas de Angola. No mesmo dia morreu 5, que estavam tudo doidas. Corria de um lado para o outro, uma caiu dentro do negocinho com água, se afogou, a outra caiu um pau em cima, o outro meu irmão foi pegar, pisou no joelho, a cabeça, morreu. Foi uma tragédia, ficou 2. E elas corriam de um lado para o outro e gritavam na janela dos vizinhos: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. A irmã está rindo? É sério? Preste bem atenção aqui o que eu vou dizer. Vocês estão achando que eu estou fazendo graça aqui? Não é intenção não, embora que seja engraçado. Está cheio de crente que, em vez de manejar a palavra de Deus, fica correndo só no terreno dos outros e gritando: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. A Bíblia nos orienta que sejamos fortes. A Bíblia nos orienta que sejamos corajosos. A Bíblia nos orienta que sejamos vigorosos. E se você precisa de força, continue esperando em Deus, porque Deus vai batalhar por você. Vamos colocar